Olá, pessoal. Sou Flávio Taliba e esse mais um episódio do podcast Conexão Econômico, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse podcast tem como objetivo central explorar, desmistificar e, mais importante, conectar você com as principais informações, os principais entendimentos do mundo econômico. Compartilhe com seus amigos, dê o like e acompanhe nas redes sociais. Nós estaremos disponíveis no YouTube, no Spotify. No episódio de hoje nós vamos tratar de um tema super importante na economia brasileira, talvez um dos temas mais importantes, que é a questão da produtividade. A gente sabe que esse tema ele perpassa aí por todas as nações, por todos os países, e entender essa questão é fundamental. O FGV-IBRE possui um núcleo dedicado exclusivamente a entender, a aprofundar essas questões. O Observatório de Produtividade Regis Bonelli. E hoje nós estamos com dois grandes pesquisadores e pesquisadora do Observatório, professor Fernando Veloso, a professora Janaína Feijó, que são especialistas no tema produtividade e mercado de trabalho. E é com eles que nós vamos começar a nossa conversa. Antes, pessoal, vou aqui fazer um breve relato aqui do perfil profissional de vocês, para aqueles que estão nos acompanhando, conheçam um pouco da formação de vocês. Primeiro, o Fernando Veloso é PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Não é isso, Fernando? Qualquer coisa que é aqui, você vai me corrigindo, né? É pesquisador do IBRE e professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Pesquisador associado do Centro de Estudos e Crescimento e Desenvolvimento Econômico do FGV, autor de diversos artigos científicos. Como já falei, é o grande comandante do Observatório de Produtividade, inclusive o nome leva o Regis Bonelli. A gente vai falar já por que Regis Bonelli, tá? Nossa segunda convidada, Janaína Feijó, é pesquisadora também de Economia Aplicada do FGV-IBRE, professora de Ciências Econômicas da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. A Janaína também é doutora em Economia pela Universidade Federal do Ceará, também, como já falei, componente aqui do Observatório. Pessoal, muitíssimo obrigado por ter vindo participar desse novo desafio, inclusive do IBRE, né, que é ter um podcast, né? A gente sempre conversa internamente. O IBRE é uma instituição com mais de 70 anos, né, de serviços prestados ao país, e com tanta informação, com tanto conhecimento, a gente não poderia deixar passar, né, Fernando, né, Janaína, esse conhecimento acumulado no Instituto. E agora com, né, a explosão das redes sociais, aí nós temos aí Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. Então a gente tem que estar conectado também com essas redes, esses canais que chegam às pessoas, mas também eu acho que o IBRE tem de grande... A grande marca é a qualidade, né? A qualidade. Então, isso a gente vai chegar nas pessoas com uma informação de muita credibilidade, tá? Eu quero aqui inicialmente agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Aqui já dou aqui as boas-vindas. Aí eu queria também ouvir de vocês aí qual a importância da gente do IBRE, né? A gente faz parte do Instituto de ter essa iniciativa, né? Fernando aí. Obrigado, Flávio. Eu agradeço muito o convite. É um prazer muito grande estar aqui com você, Janaína, todos que estão nos acompanhando. O IBRE tem essa marca, né, que é um rigor muito grande com uso de dados e análise baseada nesses dados e assuntos que afetam muito a vida das pessoas, né? Produtividade, mercado de trabalho, situação fiscal, a conjuntura econômica, né? Então, a gente também tem que estar fazendo um esforço grande de comunicar isso, né, para as pessoas entenderem de uma forma mais didática como é que a gente faz esse trabalho. Mas você acha que a gente, às vezes nós, economistas, nós temos dificuldade às vezes, a gente conversa muito com nossos pares, né? Então, aquele linguajar acadêmico, ele tem uma certa característica, mas quando chega para comunicar para as pessoas, como você acabou de falar, né, que é o dia a dia da vida das pessoas, você acha que a gente tem ainda essa dificuldade dessa comunicação mais clara com a população? Existe, é um tema que afeta a vida de todos, né? Economistas tendem a ser um pouco técnicos, né? Isso. Porque o trabalho é da natureza, e deve ser assim, né? Porque essencialmente é um trabalho técnico. Modelagem, né, Fernando? Modelagem, uso de dados, conceitos, né? A gente vai falar sobre produtividade, vários conceitos, né? Mas é fundamental que as pessoas entendam, né? E como isso as afeta, né? O dia a dia. E é um esforço que a gente está fazendo há um tempo e vamos aprofundar agora. Perfeito. Janaína, você que está sempre dedicada ao estudo do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho também é uma área muito técnica, né? Tem vários conceitos,
conceitos, e mercado de trabalho talvez seja a área que mais se aproxima diretamente das pessoas. Porque você falar, por exemplo, de política fiscal está um pouco distante, mas se falar de emprego, não, é a vida da pessoa, né? Você acha que a gente precisa também melhorar, Janaína, nessa capacidade, né, de transmitir uma informação clara às pessoas? Como você bem pontuou, Flávio, o mercado de trabalho é uma das áreas que a sociedade ela consegue entender mais facilmente o que os economistas tentam analisar e passar, mas também não deixa de ser uma área que tem sua tecnicidade, porque tem conceitos e muitas vezes esses conceitos eles não são entendidos na sua E profundidade. as pessoas confundem, né, Janaína, os conceitos, Isso. e fica difícil entender o que está querendo dizer, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, as pessoas sempre olham para a taxa de desemprego, mas existem uma série de outros indicadores que analisam o mercado de trabalho de outros ângulos, que também é importante para a gente ter uma dimensão e um entendimento completo do mercado de trabalho. Perfeito. Evidentemente, aquele que está nos acompanhando, se precisar consultar informações, vamos lá na página do IBRE, do FGV IBRE, que todas essas informações terão lá, gráficos, então fica um assunto que possa ser, vamos dizer assim, consultado a posteriori para entender. O importante é a gente tentar levar, e com certeza vamos levar, uma informação de qualidade para as pessoas. Mas antes de começar, se a gente entrar em questões mais técnicas, é algo muito importante para nós, ter batizado o Observatório de Produtividade Régis Bonelli, né? Fernando, você como o líder do grupo, e para quem não conhece, quem foi Régis Bonelli no pensamento econômico nacional e por que que a gente dedica essa importante homenagem mais do que merecida ao Régis? O Régis é uma das grandes, provavelmente uma das maiores referências no tema da produtividade no Brasil, né? Há muito tempo, muitas décadas, estuda o tema. Quando a gente fala hoje em dia, vê nos jornais, né, está sonando um tema mais cotidiano, que a produtividade não cresce desde os anos 80, ele foi fundamental nisso, né? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de associar quem é o autor, né, mas é trabalho incansável com dados, estatística do século XX. Então, ele teve um trabalho fundamental e eu tive o prazer de conviver com o Régis, né? E eu fui para o Régis. Qual foi o seu contato com ele inicialmente? Eu cheguei, claro, conhecia como pesquisador, né? Mas assim, convivo mais próximo desde 2011, quando eu fui para o IBRE. Aliás, eu fui atraído para o IBRE em grande parte por causa dele e outros pesquisadores. Você sempre se interessou sem dúvida, na sua formação acadêmica em Chicago e depois estudei meu tema de tese, trabalhos acadêmicos, foi sempre produtividade. Então, caminho natural você ter chegado ao Régis. Era o Régis, exatamente. E outros colegas estavam na época, né? E o Régis, ele já tinha uma ideia de fazer um trabalho mais consistente. Assim, como pesquisadores individuais, cada um tem sua série de dados, mas com tantos pesquisadores reunidos, começou a surgir a ideia de ter um centro, né? E o Régis foi fundamental nisso, não teve tempo, infelizmente. Só pergunto, quando você chegou no IBRE, já existia o observatório? Não existia. Não. Existiam ideias. Existiam pesquisadores trabalhando de forma isolada, mas o Régis, assim, outra característica marcante dele é a preocupação com bens públicos, né? Uma pessoa muito generosa e sempre quis disseminar informação. Então começou a surgir a ideia de fazer um trabalho conjunto, né? E o Régis, e tinham comissões de produtividade que começaram a surgir em alguns países, por exemplo, Chile. O Régis chegou aí lá, conheceu a Comissão de Produtividade do Chile, outros países também têm. Então começou a amadurecer a ideia de um centro, mas infelizmente o Régis faleceu. Dezembro de 2017. Mas nós continuamos o trabalho, então, em homenagem a ele também, obviamente, continuar a ideia, lançamos o Observatório da Produtividade em dezembro de 2019. O observatório, ele veio depois é uma continuidade do trabalho, do falecimento, exatamente. Mas já era uma ideia. Eu me lembro, quando eu era estudante de economia, a graduação, eu tinha um Régis assim como uma das referências, e ele foi referência para muita gente, né? Não, sem dúvida. Que começou a estudar economia. Nós lançamos um livro em 2017, ainda com o Régis, eu Armando Castelar e Régis Bonelli, organizamos um livro, Anatomia da Produtividade no Brasil, que já era uma consolidação do esforço de produtividade no IBRE, e o passo seguinte, naturalmente, era criar o centro, e infelizmente com o falecimento do Régis demorou um pouco mais, mas lançamos em 2019, e com a autorização da família, então usamos o nome dele, nós temos a autorização da família, é uma homenagem que nós nos orgulhamos muito. Bacana, muito bom. A gente pode detalhar um pouco melhor depois, mas assim, de uma forma simplificada, você pode pensar tanto no nível individual como no nível do país como um todo, né? O individual seria o micro, né, e o país como um todo no nível macro. Então, no nível micro, você pode pensar que o salário de um trabalhador, a renda, né, mensal, né, depende do esforço que ele coloca, número de horas trabalhadas,
e a produtividade do trabalho dele, né? Quanto que ele gera de produto com aquelas horas. São duas dimensões, né? E essa produtividade depende do quê? Aí depende da escolaridade do trabalhador, da experiência, se ele trabalha com equipamento moderno, se ele está usando uma tecnologia moderna, inteligência artificial, por exemplo. Então, essa produtividade do trabalhador depende de um sem número de variáveis, mas depende do esforço também, que é o trabalho, é a outra dimensão. E no nível do país como um todo, né, geralmente a gente fala muito de renda per capita, né? O que é a renda per capita? É pegar toda a renda gerada no país, que é o PIB, né, e dividir pelo número de pessoas, pela população. E isso depende também de duas dimensões. Depende, você pode ter uma renda per capita que trabalha mais, tem mais gente trabalhando, mais horas, incorporando mais pessoas ao processo produtivo, ou porque a produtividade dos trabalhadores aumenta. E aí as razões são as mesmas do nível individual. Pode aumentar porque tem tecnologia, maquinário moderno, educação, e a gente pode detalhar isso aí depois. Mas, basicamente, produtividade maior é produzir mais com a mesma quantidade de recursos. Pode ser trabalho ou capital. Então, assim, no caso, quando a gente fala em crescimento econômico num país, uma variável-chave, sem dúvida, é a produtividade. É a produtividade, né? Você não vai ter crescimento no país se não tem produtividade, isso vai limitar muito. Nas últimas décadas, você pega assim, a gente tem trabalhos, né, no blog do IBRE, no Observatório de Produtividade, quando a gente olha desde o início dos anos 80, quando começam as nossas séries, se você olha a renda per capita, ela crescia um pouco acima da produtividade por causa do chamado bônus demográfico. O bônus demográfico é o fato de que as pessoas em idade de trabalhar, mais ou menos ali entre 15 e 64 anos, esse grupo cresceu rapidamente em relação à população. Mas o bônus demográfico se esgotou, né? Por razões demográficas, agora envelhecimento da população, a gente não pode mais contar com essa incorporação de pessoas ao processo produtivo. Então, o que resta? É produzir mais com o mesmo número de pessoas, com o que tem. Então, assim, pegando carona aí já você falou do bônus demográfico, então assim, a gente pode produzir utilizando mais pessoas, utilizando mais capital ou melhorando a tecnologia. E a educação, certo? E a educação está aí dentro, inclusive, se você só olhar mais pessoas, as pessoas têm junto aí a qualificação. Foi bom você ter puxado esse assunto, porque aqui a gente tem também interesse de ter um dicionáriozinho que aparece aqui, né, o que é bônus demográfico. Então, é você produzir mais, porque as pessoas, você aumentou a quantidade de pessoas disponíveis para produzir mais. Por razões de idade. Por razões demográficas, na idade de trabalhar. Então, exatamente. Assim, um país pode crescer simplesmente porque a população está crescendo. Essa população em idade de trabalhar. Idade de trabalhar, está crescendo. Ou senão você pode incorporar mais pessoas porque as pessoas estão mais procurando emprego também. Ou senão porque a taxa de desemprego caiu, né? Que é a situação. Mas diga assim, você pode expandir o produto. Ou produzindo mais por pessoa ou incorporando mais gente. Incorporando mais gente. Produtividade tem a ver com essa segunda dimensão, a ideia de produzir mais com as mesmas pessoas. Tá. E no mundo de escassez, né, agora, né, desafios de meio ambiente, uma série de desafios no mundo, né, é cada vez mais importante produzir mais com as mesmas pessoas, porque tem mais restrições demográficas. Né? A gente tem, inclusive, aqui eu já queria, Fernando, pedir aqui a produção para já colocar o nosso primeiro gráfico, porque aqui a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais técnica, inclusive para ilustrar os nossos argumentos. Esse gráfico que está aí no estudo, não é isso, Fernando? Isso, esse foi um survey que eu fiz para o Banco Mundial, analisando, né, tanto os dados, né, de produtividade no Brasil nas últimas décadas, quanto também papel de reformas e problemas do ambiente de negócio. Quem está nos assistindo pode ir lá no site. Pode no Observatório da Produtividade, tá lá tem uma seção de estudos e está lá. Baixa o documento e pode estudar. Pode estudar, lá está disponível, a gente torna tudo público. Eu trouxe essa figura, Fernando, porque de alguma forma ela resume bem, né, ela é emblemática da nossa situação aí, pelo menos dos últimos 40, 50 anos, né? A gente tá pegando ali Você tá desde 97. 97, né? Você tá pegando ali desde 97. A gente poderia ir mais para trás, né? Pode ir mais para trás. Tem dificuldade com os dados. Tem dificuldade com os dados, né? Nem sempre tem os dados necessários, né? Mas esses dados são dados dessa base de dados, chama Panel Table, que é uma das principais bases de dados internacionais. Então, vamos lá. Então, vamos pegar o primeiro período, vamos tá? lá. 1997 a 2005. Isso. Nós tivemos aí esse nível de produtividade um pouco acima de 3%, não é isso? Assim, o que esse gráfico está dizendo ali, né? Ele mostra o crescimento do PIB, né? Que é a linha,
e tem lá aquelas barras coloridas ali, né? Capital humano, está em inglês, né? Porque eu trabalho em inglês, mas Human Capital é capital humano. O que é capital humano? É basicamente, aí no caso, escolaridade. Contribuição da melhoria educacional da força de trabalho para o crescimento. O GDP Growth é o crescimento do PIB. Labor é trabalho, né? Exatamente o que eu falei, número de pessoas trabalhando, né? Capital físico é máquinas e equipamentos, principalmente. Então, 97, 2005, a gente vê que o trabalho, que é o cinza, né? Deu uma contribuição muito importante. Capital físico é o laranja também. O amarelo, que é a educação também, mas aí faltou a TFP. Em português é produtividade total dos fatores. Nossa, então a gente tem que... O que ela mede? É uma medida mais refinada. Ela captura assim, a importância da tecnologia e da eficiência. O que é eficiência? É você, por exemplo, organizar uma empresa de uma forma melhor, que você consiga extrair mais produção com os mesmos recursos. E aí não é só o mesmo número de trabalhadores, mesmas máquinas, você simplesmente organiza de uma forma mais eficiente e gera mais produção. Perfeito. Ou se não, usa tecnologia nova, inteligência artificial. Então deixa só, acho que vamos tentar ser o mais didático possível. O crescimento do produto, né, o GDP, Growth, ele pode se dar, no caso... É a combinação dos quatro. Combinação dos quatro. Então você pode dizer assim, ó, eu posso crescer o PIB do Brasil aumentando... o capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Eu coloco mais máquinas e equipamentos na economia, sobre o trabalhador, a economia cresce. Isso. A outra opção é ter mais trabalhadores, mais gente. Outra opção seria melhorar a escolaridade, a qualificação das pessoas. E a outra opção é aumentar a eficiência ou usar mais tecnologia. Pronto. Né? Então, o que você fez foi tentar decompor o crescimento do PIB. Crescimento nessas fontes. Qual a importância de cada um? Exatamente. É exatamente isso. Entendendo Isso. Tá. Então, nesse período, 1997 a 2005, pelo que a figura está dizendo, quem deu uma contribuição importante foi a quantidade de trabalhadores, não é isso? Trabalhadores, também o capital físico e o capital humano, mas principalmente os trabalhadores. Agora, o que chama a atenção é aquele azul negativo, né? A TFP negativa. Isso é estranho, né? Porque se produtividade total dos fatores tem a ver com tecnologia, deveria melhorar, né? Assim, o mundo tecnologicamente está melhorando, né? Então, como é que ela pode ter caído? Aí entra o componente da eficiência, né? A economia se tornou menos eficiente. Nós temos aí, a gente pode discutir o ambiente de negócios, tem uma série de problemas, sistema tributário, infraestrutura, etc. Isso acaba reduzindo a eficiência da economia. Então, aqueles componentes levaram para cima e o outro para baixo. O outro levou para baixo. Aí, uma combinação deles... aí o PIB cresce menos. Aí o PIB cresceu pouco acima de 2, que é o tamanho da linha, né? Sim, tá pegando na linha. Né? Então a linha. Então crescer pouco acima de 2 podia ser muito mais, né? Ele podia ser mais de 3 se a PTF não tivesse caído, né? Se o azul fosse 0, seria mais de 3. Total do fator. Então essa queda, ela contribuiu para que o PIB crescesse menos do que deveria. Mas reforça aqui, Fernando, que você falou na questão do bônus demográfico, não é isso? É o trabalho, o cinza tem a ver com bônus. É o cinza. Ele tem a ver com bônus, tem a ver também com o aumento do emprego, às vezes. Né? No caso, por exemplo, 2006, 2011, que é o período seguinte, foi um período também de queda do desemprego, então ajudou também. Ainda explorando essa primeira parte, né, porque é importante, porque de alguma forma isso tem a ver com a história recente da economia brasileira. Né? Então, ali você está dizendo que de 1997 a 2005, nós tivemos um período ali um pouco de desorganização da eficiência da economia brasileira. Você conseguiria eleger quais seriam os elementos que provocaram? Nós tivemos a crise cambial, né, no final. Crise cambial, problemas macroeconômicos, né, inclusive crise da Rússia, crise da Ásia, né, foi um período turbulento. Questão da energia, né? Racionamento de energia elétrica. Então, foi um período assim, de arrumação, plano real, uma série de reformas liberalizantes, mas esses efeitos demoraram a aparecer. Eles foram aparecer no período seguinte, 2006, 2011. Fernando, você acabou de falar outra coisa importante. Então, assim, quando eu tenho um período de ajuste ou de caminho para a estabilidade, eu acabo gerando também até eu chegar naquele momento de estabilidade e organizar a economia, eu tenho um momento ali um pouco de turbulência. Exatamente. Porque tem duas razões, Flávio. Assim, muitas vezes quando você faz reformas, foi o caso do Plano Real, né? Por que o Brasil fez reformas, Plano Real? Porque a economia estava completamente desorganizada pela hiperinflação, né? E era uma economia também com muita substituição de importação, muito ineficiente. Então, o momento da reforma foi feito de crise, numa situação de crise. Então, isso em si já faz com que leve tempo.
Outra razão é que nem tecnologia, né? Quando você adota uma tecnologia nova, leva um tempo para as empresas se organizarem e trabalharem, né, de uma forma mais eficiente usando a nova tecnologia. Então tem um período de transição complicado e reformas é isso também. Aconteceu uma série de reformas naquele período, mas as empresas e a economia levou um tempinho para se ajustar e foi aparecer depois. Janaína, quer colocar já a sua colher nessa sopa ou vai entrar mais tarde, né? Você tem eu vou deixar um pouquinho para mais tarde, mas assim, além da importância, né, de nós aumentarmos a produtividade, essa produtividade ela não está falando nada sobre como vai estar a desigualdade e a composição dentro das empresas, das firmas, né? Então, associado macro aí, né? Associado ao aumento da produtividade, nós precisamos percorrer e almejar, nós também temos que fazer isso sem elevar a desigualdade. No primeiro momento, embora não seja consenso na literatura, em alguns casos, elevar a desigualdade inicialmente pode ser interessante, mas a gente tem que pensar que no longo prazo, a gente tem que tentar aumentar a produtividade com redução de desigualdade de oportunidade. Janaína, excelente o seu comentário, porque tem a ver com a própria lógica do observatório, né? Você olha questões macro, mas olha como essas questões macro rebatem no indivíduo, né? No indivíduo, no mercado de trabalho, no salário, no emprego. É porque a gente fala assim, produtividade talvez é um assunto muito, muito distante das pessoas, que na verdade não é, porque tem a ver, né? Acaba afetando muito o salário, né? Quando a produtividade vai mal, o salário vai mal. Pronto, então vamos lá. E aí o que acontece, Fernando, 2006, 2011? Pois é, aqueles são mesmos personagens. Mesmos personagens, mais um período assim da saudade, né? Porque tudo jogou a favor, né? Então, passado até... Você vê que é tudo positivo. O azulzinho pulou, ficou positivo, pois é, ficou positivo o azulzinho, o resto continuou positivo, né? O da saudade. Capital da saudade. Não sei, a gente gostaria muito de voltar, né, Flávio, aquele período, mas assim, é bom ver para saber que é possível, né? O capital físico é o laranja positivo, o trabalho, se observa, já é um pouco menor. O trabalho já era o efeito um pouco menor, do bônus esgotando, perdendo fôlego, exatamente. E o capital humano, assim, com todos os problemas que a gente tem de educação, qualidade, etc., a quantidade está melhorando há várias décadas. Então, o amarelo continuou contribuindo e o azul, que estava, né, negativo, passou a ser positivo pelas razões que eu falei. Levou um tempo para a economia se ajustar e se tornar mais eficiente, e teve redução da desigualdade, o que a Janaína falou. Foi um período, né, que o índice de Gini, né, que a medida de desigualdade caiu bastante. Ela vai comentar já. Agora, nesse período, a gente tem caracterizado como o boom, né, das commodities. Boom das commodities, exatamente. O que é o boom das commodities? Vou explicar aqui para o nosso... Foi um período de grande crescimento da economia mundial, né, particularmente a entrada da China, né, na Organização Mundial do Comércio. Então a China se tornou um grande, né, um país exportador, importador, e passou a importar matérias-primas, né? Do Brasil. Minério de ferro, alimentos, soja, petróleo, soja, e o Brasil é um grande produtor, né? Então, o Brasil e outros países exportadores de commodities se beneficiaram muito, né? Mas isso em si não seria suficiente. Foi a combinação do boom de commodities com essa arrumação da casa que foi feita anteriormente, né? E aí o PIB cresceu mais de 4%. 4%, né? Hoje em dia parece quase que impensável, mas já passado não tão distante. 4% ao ano, não? Ao ano. Isso tudo é média anual. Média anual. 4% ao ano, naquele período. Acho que em 2010 a gente cresce 10%, né? Alguns anos, ocasionalmente, cresceu até mais, exatamente. Tinha flutuação, mas 4% em média. Fernando, o que me chama a atenção desse gráfico também é que a crise de 2007 e 2008 parece que não tem afetado muito o Brasil, né? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não, mas depois afetou. A pancada veio depois, né? A pancada veio depois, exatamente. Porque da mesma forma que as reformas demoraram um tempinho para amadurecer, o lado negativo também demorou a piorar, e aí foi o período seguinte, 2012, 2019. Eu queria que você comentasse agora esse período seguinte, e que o azulzinho aí que refere a eficiência, você vê que ele entrou em colapso. Ele entrou em colapso, né? Você vê que o amarelo, né, que é o capital humano, ele continua ali, né? Dando uma contribuição positiva, né? Esse gráfico, Fernando, ele representa... eu acho que ele mostra bem os componentes, né? E ilustra bem aquilo que eu tinha falado, que o bônus demográfico já estava se esgotando, né? Sim, o bônus demográfico, vamos voltar, é o cinza, né? Ele foi ficando bem menor, bem pequenininho. Ou seja, a entrada das pessoas, né, no mercado de trabalho, ela se dá proporcionalmente menos. E não foi só o bônus, aí a Janaína pode comentar, teve um grande aumento da participação das mulheres também no mercado de trabalho. Essa é outra dimensão. Então tem um bônus, tem um aumento da participação e teve a queda do desemprego ali no 2006, 2011. Então aquele cinza, 2006, 2011, foi tudo junto.
no trabalho. Agora, 2012 e 2019, já o desemprego aumentou, então piorou, o bônus demográfico está acabando, e a participação, claro, também vai crescendo menos, né? Entendi, vai crescendo menos. O observatório, ele monitora tudo isso o tempo todo. Isso, né? é o tipo de dado que a gente olha. Isso aqui é internacional, né? Mas a gente olha isso aí com um detalhe muito grande para o Brasil, dados aqui da PNAD, né? Dados do IBGE, do CAGED. Trimestral, etc. Uma riqueza muito maior. E para quem olha o Brasil, seja de fora ou mesmo empresas de dentro, por que é importante olhar a produtividade? O que é que isso diz como sinal para o investidor, por exemplo? Para o investidor, revela o potencial de crescimento, né? Você vê que todos os períodos ali que essa PTF estava negativa, né? 97, 2005, 2012 e 2019, o crescimento foi menor. E no longo prazo, né, o que realmente gera crescimento é isso, porque, como eu falei, existe um limite na incorporação do trabalho. Você pode, o bônus demográfico um dia acaba, a participação das mulheres aumenta, mas um dia para. Então, ele se esgota esses fatores, a produtividade não. Então, no longo prazo, é isso que importa. Nessa segunda figura, Fernando, você detalha ano a ano. Ano a ano. Isso é ano a ano. Você vai estudar o que aconteceu. E é fantástico, né? Essa decomposição que a gente consegue fazer, né? Os dados permitem. Isso é fantástico, porque você entende exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, vamos falar da eficiência. Vamos falar aqui da TFP, que é eficiência junto com tecnologia. A tecnologia é mais de longo prazo, então a gente pode dizer... no curto prazo é mais eficiência. Então, ali tem... Em 98, 99, houve uma... crises, né? Aquelas crises que eu mencionei, Rússia, né? 98 foi Rússia, tinha tido Asiático em 97. E teve menor desvalorização. Racionamento, aquela coisa, toda aquela época. Aí vai lá, 2001, 2002, 2003 também negativo. Crise da energia, toda aquela infraestrutura. Depois, 2009, também negativo. Tem um períodozinho positivo, foi aquele que a gente viu antes, né? Ali entre 2003, 2008, 2007, 2008, né? Tá. Aí ficou, e teve a crise financeira internacional, 2009, né? Caiu. Depois voltou a subir, você mencionou, né, Flávio? 2010 foi realmente um ano de crescimento Foi muito forte, né? Muito forte, mas aí o que é aquele colapso ali da... isso que eu queria 14, 16? Foi a maior recessão da história, né? A maior recessão da história entre 14 e 16, né? Nós caímos, eu acho que 7%. Acumulado, exatamente, acumulado, né? Eu também sou membro do CODAS, que é o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos do IBRE, né? Com vários outros colegas, e a datação do CODAS é isso, a recessão começou no segundo trimestre de 2014, terminou no quarto de 2016. Então foi um período de completa desorganização da economia, e o que chama a atenção é que a recuperação também foi fraca. 2017, 2018, 2019, você vê que continuou negativo. Menos negativo, mas ainda é negativo. Então, se a gente olhar assim, todo esse período, com exceção ali de 2007, 2008, 2003, praticamente... Quase todo negativo. Em termos de eficiência, né? A economia desorganizada, né? A economia brasileira sujeita a várias crises, né? Várias causadas por nós mesmos, né? Essa recessão de 2014 e 2016 foi inteiramente doméstica, mas tem crise internacional, então um período turbulento e uma economia que não funciona bem. O que sustentou, então, ali foi o capital humano, né? O capital humano, o trabalho e alguma coisa do capital físico que foi desaparecendo também, né? Você vê que o laranja, que é o capital físico, foi diminuindo também, né? O investimento caiu. O que a gente, assim, começa ou é induzido a concluir, né, vamos dizer assim, ou tirar uma evidência, é que esse período aí de baixo crescimento econômico brasileiro está muito ligado ao que você falou aí da desorganização do sistema produtivo, por diversos motivos, não é isso? Exatamente. A gente claro que poderia acumular mais, né? Poderia acumular mais capital físico, capital humano podia ser melhor, mas assim, se fosse destacar realmente o que contribuiu negativamente, foi sem dúvida a eficiência do sistema econômico, e não só já era baixa, mas foi piorando. Mas aí, assim, o que a gente, nesse período, você conseguiria elencar quais foram aqueles pontos que gerou mais ineficiência mesmo, porque nesse período a inflação não estava de alguma forma controlada, não? Uma parte, né? Assim, mas aí 2000, o sistema tributário nosso, o que é que você imagina que contribuiu fortemente? Porque é o seguinte, de acordo com essa resposta, a gente tem assim, o que fazer, né? O que vai fazer, né? Vai constatar que houve perda de ineficiência, tudo bem. A questão é a seguinte, e daí? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso melhorar, né? Qual é o teu feeling, né? Você tem escrito muito sobre isso, sobre esse
esse momento? Assim, o que eu faço nesse trabalho do Banco Mundial foi exatamente fazer esse levantamento, né? Mas, assim, se fosse resumir em poucas palavras, o Brasil fez reformas nos anos 90, né? Conhecida, né? Privatização, redução de tarifa, né? Liberalização comercial, então as tarifas, né, de importação diminuíram, um momento de abertura. Tem vários estudos, Pedro Cavalcante, né? Meu amigo e colega da IPGE, estudos mostrando que a liberalização comercial aumentou a produtividade da indústria. Isso nos anos 90. Aí, trazer o Pedro aqui também. Trazer o Pedro seria excelente para falar sobre isso, né? Trazer esse a importância da abertura. De crescimento e desenvolvimento econômico. Exatamente. E ele também foi um pioneiro nesse estudo, né, de como a abertura contribuiu para o aumento da produtividade da indústria, né? É um tema que agora a gente está voltando a discutir, né? Aí, no início dos anos 2000, uma série de reformas no mercado de crédito, né? Crédito consignado, alienação fiduciária, lei de falência. Então, não é à toa que a gente viu aquele azulzinho da produtividade total dos fatores subindo, né? Agora, depois da crise financeira internacional, aí teve um certo retrocesso. Aumento de crédito subsidiado, principalmente do BNDES, durante um bom tempo, numa escala muito grande. Essa dimensão internacional, assim, não só não teve mais abertura, mas teve muito conteúdo local, medidas de conteúdo local para Petrobras, navios produzidos domesticamente. Então, houve um fechamento da economia. E o sistema tributário foi ficando mais complexo, né? Assim, até às vezes por boas razões. Foi criado o Simples, né? Simples Nacional foi criado no final dos anos 90 e em 2006 ele virou o Super Simples, né? Que virou também os estados e municípios. Assim, a ideia foi boa, mas ele, por outro lado, tornou o sistema mais complexo, porque a gente passou a ter o nosso sistema que já é confuso e mais um Simples foi se tornando cada vez maior. Então, tudo isso, e aí veio a recessão, né, 14 e 16, e de lá para cá algumas reformas, né? Reforma a chamada TLP, que é a taxa de juros que reduziu o subsídio do BNDES, reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, muita coisa na área de crédito. Então, assim, o Brasil, só essa historinha já diz o seguinte, o Brasil tem idas e vindas, né? Faz reformas, depois contra-reformas, depois volta a fazer reforma diferente, de novo, e o resultado é esse. Aí, ó, em 2019, né, quer dizer, você pegou antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, 2019 já tinha queda da eficiência. Estava caindo. Entrou a pandemia e nem se fala, né? Essa recessão deixou marcas, né? Que é a maior recessão da história, né? Isso, documentar eu queria entender. Então, deixou marcas, assim. Quando a gente olha o mercado de trabalho, que é outro dado que a gente olha muito, aquele período, foi um período de aumento da informalidade. Ali entre 2017 e 2019, a informalidade tinha caído muito nos anos 2000, ela voltou a subir com a crise e depois da crise também. Então, foi uma crise que deixou marcas e aí veio a pandemia. Depois a gente pode falar sobre o que está acontecendo agora, mas a gente tem notícias melhorando um pouquinho. Agora, deixa eu só, para a gente completar essa parte aqui, você esteve como assessor do então senador Tasso Gereissati, né? Em que época ali Entrei no segundo semestre de 2015. Eu não vou esquecer nunca, porque o Brasil perdeu o grau de investimento. Eu comecei em agosto, perdeu em setembro o grau de investimento. O Brasil é um país que é grau de investimento, né? Um país que tem selo de qualidade. Pois é. Mas aí que eu queria, né, que a gente entender, quer dizer, um economista com a sua formação num ambiente político, que é um ambiente político que as coisas acontecem, né? A política é que é o instrumento de transformação. Então, assim, você vê tudo isso acontecendo, e você lá no olho do furacão, que as coisas acontecem, se decidem lá, tá? Qual é a sensação de um economista tá olhando ali o jogo político, aquelas decisões que muitas vezes não são as melhores, né, para reverter um quadro desse? Isso foi uma experiência boa para você, Fernando, na sua formação? Não, sem dúvida, Flávio. É experiência inestimável, né? Então, comecei em agosto de 2015, terminei em dezembro de 2022. São 8 anos, né? 8 anos, mandato praticamente todos os anos, e eu mantive o vínculo, né, com o IBRE, então eu ia a Brasília. Você continuou continuei no IBRE. Era lá e cá, então? Lá e cá toda semana indo e voltando de Brasília, fazendo esse trabalho específico. Vindo os estudos, do outro lado vindo... na teoria e prática, realmente, mas assim, claro que eu só fiz isso com um grande senador, né, Tasso Gereissati, assim, realmente, dificilmente faria com outro político, assim, não encontrei, não existe nada igual, assim, em termos de dimensão, inclusive de capacidade, né, intelectual, mas o desejo de fazer o melhor também, né, então, para mim o desafio era... O Tasso é muito técnico, né? Bastante, assim, apesar, o Tasso como governador do Ceará, a gente sabe, 3 mandatos, fez uma excelente gestão, mudou a cara do Ceará. Exatamente. Mas assim,
despeito de ser um político, que a política ela tem suas necessidades, né? Mas tem sempre a observância técnica, né? A ciência, e isso é muito importante, né, Fernando? A gente que é técnico, a gente precisa ter exatamente, esse respaldo. O respaldo político, assim, sem a política, como você falou, nada acontece, né? Então, mas ele é um político raro, em que ele usa, né, a ciência econômica, o conhecimento para... Mas ele questionava você, Fernando, isso está errado, né? Assim, não. Questionava, de vez claro que acontece. E aí você justificava, tentava justificar. Convencia. É claro, nem sempre tinha, assim, grande parte do tempo a gente estava em acordo, mas acontecia, claro, assim, as exceções, assim... O desafio para um economista é como conciliar, né, o rigor com, claro, a necessidade da política, né? E eu fui antecedido, né, por Mansueto, Samuel, foram também grandes assessores econômicos do Tasso, então já tinha uma linhagem, né? Mas assim, olhando o ambiente do Congresso como um todo, os debates, né, que às vezes fica distante do que a gente precisa, né? Aquele foi um período bastante rico também, né? Porque em 2015 o Brasil perdeu o grau de investimento, como eu comentei, mas depois veio um período de reformas, né? Então foi o período do teto de gastos. Eu falei da TLP, né? Que foi essa nova taxa de juros do BNDES, foi criada sem subsídio. A reforma trabalhista também em 2017. No 2016. Presidente Temer, né? Presidente Temer, 2016. De organizar o fiscal. Substituído, né? Ano passado pelo novo arcabouço. Reforma trabalhista 2017 e uma série de reformas assim. E depois saneamento, né? Senador Tasso, autor da lei de saneamento. Vamos seguir o próximo slide aqui, que a gente faz uma comparação, não é isso? Estou doido para já chegar logo no mercado de trabalho, tá? Pra gente, como é que isso rebate, né, no mercado de trabalho, a gente entender essas coisas. Mas aí você vai olhar o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil? Está acontecendo com os outros países, talvez alguns mais próximos a gente, semelhante ao Brasil? Aí é o que esse gráfico procura fazer. Assim, é sempre bom comparar com outros países para saber se o que está acontecendo no Brasil é específico, né, doméstico, ou se está acontecendo no mundo inteiro, né? E no mesmo período, né? No mesmo período. Todo mundo no mesmo período. 97, 2019. Né? Lá está o azulzinho de novo ali. O azulzinho negativo. Né? Assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com as comparações. Por exemplo, o OECD, né? Em português é o OCDE, são os países mais desenvolvidos. Então, eles naturalmente têm um crescimento menor, porque já estão, né, na fronteira tecnológica e tudo. Um país como o Brasil, que está distante, né, da fronteira tecnológica, né, o Brasil tem uma produtividade cerca de 20% da americana, então o Brasil está muito longe dos Estados Unidos, que é a fronteira tecnológica. O Brasil devia estar crescendo muito mais que é o CDE, porque o Brasil pode crescer absorvendo tecnologia, né, enquanto que os países ricos precisam inventar, nós podemos simplesmente adotar o que já existe. Seguidor, né? Seguidor. Então assim, isso é uma vantagem de quem... De ser atrasado. Atrasado, né? Então, agora, o Brasil é um paradoxo que não só não usou a vantagem, mas piorou a situação, porque, como você vê, o azul, né, que é a produtividade total dos fatores, desabou em torno de 1% ao ano, né, num período bastante longo, né? Diferente da China. Você vê China, leste asiático, e a Índia, né? A Índia, Fernando. A Índia. O Brasil é parecido com a América Latina. Então, realmente, quando você vê os países da América Latina, com exceção do Chile, o padrão é parecido, mas o Brasil é ainda pior. A queda do Brasil é maior, né? Mas, assim, China, leste asiático e Índia é um crescimento muito maior. Né? Mas, assim, o que chama atenção, eu acho, assim, é a nossa desorganização na eficiência. Na eficiência. Eu acho que esse é o ponto de virar a chave, né, Fernando? Eu acho que é aí que a gente tem que atuar. E aí depois a gente vai voltar. A gente pode discutir em detalhes o que fazer, mas esse é o grande problema. Esse é o grande problema e de difícil... Difícil solução. Você não tem também... Não tem bala de prata, é um trabalho duro. Exatamente. E o observatório está atrás, está correndo atrás. A gente tenta trazer propostas, mas assim, a gente faz isso de uma forma que a gente também não promete milagre, porque não existe realmente. Então a gente tem que ter um pé na realidade, né? Quero ver aqui, Janaína, como é que essas coisas agora rebatem no mercado de trabalho, o que a gente estava falando, né? O mercado de trabalho é a caixa de ressonância de tudo que acontece no ambiente macro, né? Isso se desdobra em emprego e renda para as pessoas. E também aqui, nesse caso, a gente tirou uma informação da carta do FGV, tá? Do final de 2022. Então a gente tem, na verdade, a gente não tem o mesmo período, né? Porque você está usando microdados da PNAD contínua, né? E a PNAD contínua ela se consolida a partir de 2012. Né? Isso. Não é correto comparar
períodos com base de dados distinta, porque fica uma coisa... Não, assim, só um complemento. No híbrido a gente faz um esforço de harmonizar, mas não dá para fazer tudo. Para determinadas dimensões a gente consegue, mas não para tudo. Para fazer uma análise mais detalhada como essa, eu já começar em 2012. A própria professora Silvia, né, também atua muito nessa comparação de base de dados. E aí, o que chama atenção é não só na questão, e a gente vai falar também sobre o desemprego, mas eu acho que um tema de grande importância no mercado de trabalho é a questão da desigualdade de gênero, que o Observatório de Produtividade também cuida, né? A gente está falando de produtividade, mas está falando do mercado de trabalho. Dentro do mercado de trabalho tem várias questões importantíssimas, né, Janaína? Você que tem se dedicado muito a esse tema. E aqui é algo que chama atenção. Você chama atenção porque você tem aqui, eu vou pedir aqui a Janaína para explicar esse gráfico, mas você tem a taxa de participação por gênero, 14 anos ou mais, e você divide homens e mulheres. Pergunta clássica, quem está aqui nos assistindo, é por que a taxa de participação das mulheres é tão mais baixa do que... E é muito mais baixa, né? Isso é, na verdade, aí mais de 20 pontos. Né? Isso. Antes de entrar propriamente na explicação desse gráfico, eu acho que é importante a gente reforçar que tudo que acontece na nossa economia vai ter rebatimentos no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele funciona como uma esponja, porque ele absorve, né? Por exemplo, se nós estamos diante de uma crise, naturalmente isso vai afetar a decisão dos agentes econômicos como empresários na hora de contratação. Esses empresários, eles podem postergar a contratação ou até mesmo demitir, e isso vai afetar ali o nível Mas de o ocupação. repartimento no gênero é diferente? É diferente a depender do tipo de crise e a depender do tipo de externalidade, né? Mas o nosso mercado de trabalho, o mercado de trabalho brasileiro, ele tem muitas heterogeneidades. Então, nos últimos anos, o observatório ele também tem se debruçado sobre isso, como, por exemplo, diferenças no nível da educação, diferenças de raça, diferenças de gênero. Então, entender um pouco mais sobre essas desigualdades e como é que elas se acentuam ou se diminuem a depender do momento que nós estamos na nossa economia. E aí, Janaína, quando você se debruça para entender isso, você acaba gerando condições de sugerir políticas que possam, de alguma forma, corrigir, né? Para a gente poder desenhar uma política, a gente tem que entender a fundo, né, a questão. O que tá acontecendo, e os dados, eles são o grande aliado dos economistas. É através dos dados e das análises, né, econométricas que a gente consegue entender qual é a situação de um determinado problema e também fazer algumas projeções sobre quais seriam políticas interessantes para afetar esse problema. No caso aqui, nós estamos analisando um dos indicadores de mercado de trabalho, que é a taxa de participação. Que é a taxa de participação? A taxa de participação, ela basicamente o cálculo seria a razão das pessoas que estão na força de trabalho sobre as pessoas que estão em idade para trabalhar. Então, seria a proporção de pessoas em idade para trabalhar que estão na força de trabalho. Força de trabalho, a pessoa pode estar empregada ou desempregada. Então, a gente chama de força de trabalho aquelas pessoas que estão indo ao mercado de trabalho. Esse é importante, né, gente, ficar claro o conceito, né? Porque senão a pessoa confunde o que é... Isso, são muitos conceitos para a gente entender mercado de trabalho. Os principais aqui seria analisar o mercado de trabalho através da ótica da taxa de participação, taxa de desemprego, nível de ocupação e evolução dos salários. E o pessoal aqui da produção do podcast, viu? Já vamos aqui, esse dicionário aqui, vamos colocar aqui no... Porque aqui a gente está também tentando se comunicar com muita gente, seja de graduação, de economia, ou de outros cursos, que tem interesse na área. Então aqui é uma oportunidade que um especialista no tema, né, Fernando, de explicar em detalhe todas essas questões. E aí, essa taxa de participação, ela é muito importante, inclusive, quando você trata de modelos de crescimento econômico. Porque nós estamos falando aí da força de trabalho, que é fundamental para gerar o produto. E aí, quando a gente começa a estudar e analisar as diferenças no mercado de trabalho, tem uma que é clássica, né? Que é a diferença de gênero. Então, aqui no gráfico, nós temos um período mais curto, em torno aí dos últimos 11 anos, que vai de 2012 a 2022. Mas, se nós pegássemos um período mais longo, iniciando em 94, 95, né? Fazendo aquele esforço
que o Veloso já disse que é possível, que tem algumas restrições, essa taxa de participação feminina, ela chegava aí em torno de 33% a 35%. Era bem menor. Bem menor, né? Bem menor. Então, ao longo do tempo, a gente tem conseguido atenuar essas diferenças, mas elas continuam sendo muito expressivas. E isso não é algo apenas do Brasil. A gente observa que essas diferenças de gênero, elas acontecem em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Acontece que nos países desenvolvidos, esse gap, ele é menor. Essa diferença, ela vem diminuindo ao longo do tempo, porque por uma série de fatores. Mas, se debruçando sobre esse gráfico, o que a gente observa? Entre os anos de 2012 e 2019, né, esse período pré-pandemia, nós observamos que essas diferenças de gênero, elas estavam diminuindo lentamente, por dois motivos. Nós víamos tendo uma maior inserção feminina no mercado de trabalho, então você percebe a elevação da curva lilás, ao passo que a taxa de participação masculina, ela estava estabilizada. Então, se tem uma movimentação mais expressiva da taxa de participação feminina, é natural que esse gap diminua. Mas deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, antes da gente chegar na dinâmica. Mas o que explica o nível ser tão diferente? Por que as mulheres têm potencialmente mais dificuldade de se alocarem no mercado de trabalho? Isso é cultural, né? Tem uma parcela que diz respeito às normas sociais e culturais. Então, por exemplo, países em desenvolvimento, ou países que têm normas sociais muito rígidas, que ainda eles têm uma aversão ainda à presença das mulheres no mercado de trabalho, mas existem outros fatores, como, por exemplo, o advento da maternidade, né? Nós não podemos entender esse gráfico completamente se nós não entendermos que a maternidade ela afeta diferentemente a trajetória profissional de homens e mulheres. Então, quando a gente observa essa elevação da tendência, estava acontecendo algumas coisas na economia brasileira. Primeiro, nós temos uma mudança nas normas sociais e culturais que não aconteceram de hoje. Às vezes, a gente precisa pegar um período muito longo de tempo para ver essa mudança na norma social. Nós também temos o advento de maior escolaridade das mulheres. Então, ao longo do tempo, as mulheres passaram a se educar mais. Então, se você olha a quantidade de pessoas com ensino superior completo, a média das mulheres é maior do que a média dos homens. Nós temos também aí uma evolução na cobertura de creches no Brasil, né? Isso é importantíssimo, porque até antes de 2008, nós não estava em lei isso de que o município ele tinha que prover creche para a escola, e a gente sabe que se a maternidade ela vai afetar proporcionalmente mais a mulher do que o homem, uma importante estratégia é a cobertura de creche. Mas, embora a gente tenha avançado nesse ponto, o que os dados mostram é que a gente ainda está muito longe de atingir o estipulado no Plano Nacional de Educação. A cobertura ainda é baixa, né? A cobertura é baixa, ela está em torno de 35%, quando no Plano Nacional de Educação estipulava 50%, que deveria ter sido atingido há uns 5 anos atrás. Então, ainda precisa avançar muito nessa questão da política de creche. Você vê, né, Fernando, uma política pública que afeta diretamente a produtividade. Exatamente. E a inserção das mulheres no mercado de trabalho é uma dimensão muito importante desse aumento da produtividade. E aí a gente não pode esquecer que a gente está falando de eficiência econômica, porque nós estamos falando de mão de obra que não está no mercado de trabalho, que tem potencial, talentos, que não estão no mercado de trabalho porque estão se deparando com oportunidades diferentes no momento em que entram no mercado de trabalho. Eu queria, no próximo gráfico, Janaína, tu traz aí um olhar agora na taxa de desemprego, não é isso? A taxa de desemprego é isso que você estava falando, é um outro conceito. Como é que se encaixa aí em todo esse processo que a gente estava discutindo aqui da economia brasileira recente? Primeiro, a gente tem que definir o que é taxa de desemprego, né? A gente vai analisar apenas as pessoas que estão na força de trabalho. Então, como é que a gente calcula? A gente vai pegar as pessoas que estão buscando emprego e dividir por essa força de trabalho. Então seria... a partir de que ano eu consideraria a força de trabalho? É a partir de 14 anos ou mais pelo IBGE, Pronto. Mas nas convenções internacionais eles trabalham com outros recortes, como de 15 a 60 anos, isso pode variar. Mas pelo IBGE a gente considera pessoas em idade... Você está dizendo o seguinte, eu tenho uma quantidade de pessoas que está na força de trabalho, que quer trabalhar. Isso, está buscando emprego. Está buscando emprego. Aí, aquelas efetivamente que não estão trabalhando,
Isso aí vai ser a proporção das pessoas que estão na força de trabalho que estão buscando emprego. Reflete um pouco aí uma situação de expansão, depois há uma retração. A gente percebe que a diferença ela permanece, né? Pode ter alguma alteração aí em algum período específico A distância praticamente é a mesma, né, das duas, né? Isso acontece porque, como eu tinha falado no ponto da maternidade, para se inserir no mercado de trabalho, essa mulher ela tem que contar com um trabalho que tem algumas características que possibilitem ela equilibrar a vida laboral com as responsabilidades familiares, e nem sempre isso é fácil. A taxa de desemprego, ao meu ver, ela não é um bom indicador, tá, de diferença de gênero, porque o grande problema é essa mulher se inserir no mercado de trabalho. O que a gente tem é que a maior parte das mulheres, maior parte não, porque está em torno de 50 e poucos %, né, taxa de participação, mas um grande contingente de mulheres, elas não vão nem ao mercado de trabalho, porque elas já sabem que elas não vão conseguir lidar. Elas já sabem que mesmo que elas busquem emprego, elas não vão conseguir, porque elas não podem, né, deixar ali dos cuidados de casa, os cuidados com a criança, principalmente se há a presença de criança pequena dentro de casa. Então muitas... elas não estão nem procurando. Elas nem procuram emprego. Mas ainda assim, há esse gap, porque mesmo as que procuram emprego, elas também se deparam com mais dificuldade devido às características do trabalho, né? Por mais que, em média, elas sejam mais educadas, elas ali têm uma dificuldade de conseguir empregos que atendam aí às necessidades de conciliar a vida laboral e as responsabilidades familiares. Perfeito. E no terceiro gráfico, a gente tem os rendimentos. É isso, a evolução dos rendimentos. Também aqui os rendimentos das mulheres, em média, né, está abaixo dos rendimentos dos homens, né? Depois que essa mulher ela enfrenta todas as dificuldades para conseguir se inserir no mercado de trabalho, ela ainda tem uma dificuldade para equiparar salários. Por mais que, em média, as mulheres sejam mais educadas do que os homens, o que acontece é que dentro de uma mesma empresa, elas tendem a demorar mais a progredir na carreira por conta do advento da maternidade. Se a gente considera que a mulher ela vai ter que parar ali no mínimo 1 a 2 anos para poder se dedicar à maternidade, esses 2 anos são cruciais, por exemplo, para ela fazer uma pós-graduação. Esses 2 anos ela vai parar de acumular capital humano. Então, às vezes, quando ela volta para o mercado de trabalho está totalmente diferente. Ela vai pegar uma ocupação que muitas vezes não é condizente com a formação que ela tem. Isso tende também a repercutir nesse salário médio. E a gente também tem uma alta incidência de mulheres na informalidade, porque a informalidade ela tem essa característica da flexibilidade. Então, com uma jornada menor, ela vai conseguir conciliar essas múltiplas tarefas. Talvez não esteja aqui nesse estudo aqui, né, nessas evidências, Janaína, mas a possibilidade, por exemplo, de home office ajuda a mulher a ter uma renda adicional conciliando de alguma forma com as responsabilidades domiciliares que você colocou. Você consegue já enxergar talvez essa melhoria no mercado de trabalho pela ampliação de atividades home office ou ainda não? Sim, sem dúvida, o home office ele é uma forma de fazer com que mais mulheres permaneçam no mercado de trabalho. Eu queria só voltar um pouquinho a falar sobre a Cláudia Gold, né, os achados que ela... Aqui a gente está aqui numa conversa, viu, Fernando? Isso. Se você quiser também... Eu já vou comentar esse gráfico aí. Eu não estou aqui... Não tira ele não. Quero falar dele depois. Porque tem muita coisa aí dentro. Tem. Eu acho que vai ilustrar bem algumas coisas que a gente conversou. Aí dentro. Eu achei muito bom vocês terem levantado um observatório, e eu fiz questão de trazer esse gráfico, né, e o outro, porque aqui dentro reflete aí... Tem muita história aí nesse gráfico. Tem muita história aí dentro, e a gente puder contar essas historinhas que estão aqui para... Pronto, já, né? Nas análises da Cláudia Gold, o que ela observa é que de 100, 200 anos atrás, até mais ou menos ali 1990, a inserção da mulher no mercado de trabalho ocorreu principalmente por 3 fatores, que seria o fato de elas se tornarem mais educadas, então elas se tornaram mais competitivas, a modernização da economia, fazendo com que o setor de serviços se tornasse mais representativo para as mulheres. E isso absorveu mais as mulheres. Nós temos um grande quantitativo de mulheres no setor de serviços, o advento da pílula... Porque quando a economia tinha muito a parte industrial, né, a parte agrícola, você
perde produtividade, vamos dizer assim, espaço para a mulher, né? A mulher, ela se adapta mais potencialmente ao setor de serviços, não é isso? Isso, e o setor de serviço tem algumas características que a gente chama de family friendly. Eles são mais amigáveis Tá. na conciliação de trabalho laboral e não laboral. Então, nós tivemos aí o advento da pílula, porque hoje o que nós observamos é que as mulheres, elas estão escolhendo ter filho mais tardiamente. Então, tem o advento também da postergação da maternidade. Tá. Postergar a maternidade faz com que mais mulheres consigam se inserir no mercado de trabalho, e o momento em que ela decide ter um filho é crucial, porque se ela decide ter esse filho após os 30, é provavelmente um período em que ela já está consolidada na carreira. Tá. Então, o impacto da maternidade talvez não seja tão elevado, porque ela tem como se preparar melhor para essa maternidade. Provavelmente ela já tem uma estabilidade no emprego, ela tem um ensino superior, então ela pode contar com alguém também para ajudar, pode colocar numa creche particular. O grande problema é quando essa maternidade, ela acontece muito cedo na carreira da mulher. Isso faz com que a trajetória dela se distancie muito da dos homens. E mesmo os homens que se tornam pais, eles não são afetados pelo advento da paternidade. Né? Por quê? Porque, historicamente, os cuidados, eles tendem a recair sobre a mulher ainda. É a questão das normas sociais. Entendi. Que a gente tinha falado anteriormente. Esse gráfico tem um ponto também que nós, economistas, gostamos de ver, é que a gente está comparando médias, né? Aí a média das mulheres e a média do salário dos homens. Então, tem muita heterogeneidade aí. A gente pode estar comparando muitas pessoas diferentes entre si, mas o observatório, a gente tem alguns estudos que mostram que mesmo quando a gente controla por educação, a gente utiliza modelos econométricos e controla por educação, experiência, ocupação, o gap permanece, tá? Existe aí uma diferença que permanece. Agora, esse olhar regional se agrava em algumas regiões do Brasil? Você levantou já essa evidência? Recentemente, eu estimei a taxa de participação dos pais e das mães para as unidades da federação. E o que eu encontrei é que os estados do Norte e Nordeste, eles têm as menores taxas de participação feminina. Então, isso se agrava no Norte e Nordeste. É porque também essa questão da taxa de participação tem a ver com a dinâmica da economia. É verdade. Né? Se a mulher já sabe que não tem emprego, ela não adianta procurar, realmente. Ela vai ficar cuidando da criança ou dos afazeres domésticos. Então, assim, em economias mais desenvolvidas, como se a gente for para o Sul e Sudeste, São Paulo, a taxa de participação feminina é alta, e aí a diferença de taxa de participação entre homens e mulheres é muito baixa. Mas essa evidência já foi publicada, Fernando, no Observatório? Não, né? Tá guardando aí. Guardada aí. Guardada sete chaves. Mas é um ponto importante, né? Com o seu centro lá do Nordeste agora, vamos encontrar Vamos fazer a divulgação. Mas, Fernando, você disse que não, queria um comentário aí, Fernando. É o comentário que ele ilustra bem a pergunta inicial que você fez. Qual é a conexão entre produtividade, renda, bem-estar? Você vê que, olha, a renda, tanto para homens e mulheres, principalmente no caso dos homens, né? Compara ali o valor no quarto trimestre de 2022 com o valor no quarto de 2012. Espaço de 10 anos, basicamente a mesma renda real, assim, estagnação completa. No caso das mulheres, aumentou um pouquinho, né? Porque as mulheres foram inserindo, então tiveram algum ganho. Então, aquele comportamento ruim da produtividade que a gente viu, estagnação, queda, etc., ele aparece na estagnação da renda. Então, essa é a conexão. Se o trabalhador não consegue se tornar mais produtivo, ele não vai ter um salário maior, porque o salário é uma forma de recompensar a produtividade. A gente construi as evidências, né? A gente sabe aí quais são os problemas. Por um lado, nós temos os problemas relacionados à baixa dinâmica da produtividade, e outros problemas que a Janaína mostrou na questão do mercado de trabalho. E a pergunta sempre e aí, como é que eu posso, né, Fernando, como é que eu posso desenhar política? O que eu preciso fazer para atenuar, reverter e acelerar o crescimento, no caso da produtividade do país, em direção aí, a gente tem um gap ainda muito grande e precisa ser veloz na redução desse gap, né? Eu sei que é um tema bastante amplo. Você tem escrito, por exemplo, sobre o que contribui para a produtividade. São vários fatores, né? Nós temos várias variáveis que afetam isso, mas de alguma forma, assim, em termos práticos, né? O que deveria fazer, né? A sugestão para o país, que o observatório possa construir uma agenda de reformas na direção da gente
né, startar e dar um grande avanço, decolar, porque a gente está ainda... Está patinando. Aliás, eu sei, na década passada, a gente ficou praticamente crescendo. Foi uma segunda década perdida, né? A famosa década perdida era de 80, né? Agora a última. Então, tivemos 2 décadas perdidas em 40 anos, né? Que é um verdadeiro desastre. Desastre, né? E nessa década passada, de 2010 para cá, porque fizeram alguma coisa? Ou foi? Foi praticamente pouquinho renda per capita, um pouquinho positivo, produtividade também meio no 0 a 0. Então, desempenho muito ruim, né? Então, assim, é claro que a resposta, então, Flávio, é complexa, mas, assim, dando as grandes linhas, né? Não vamos fugir, né? Vamos ver o que é que o observatório assim, pelo menos um guia, né? O que seria um guia? Assim, eu acho que um guia é capital humano. Inclusive, a gente tem vários trabalhos sobre escolaridade no observatório, né? A gente tem séries históricas, né? Um pesquisador chamado Thomas Kang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a gente, ele disponibilizou no observatório dados de escolaridade desde década de 20, 30 do ano passado. Então, tem escolaridade média da população, tem taxa de matrícula e gasto com educação também, nos diversos níveis de ensino, né? Então fica bem documentado que o Brasil, assim, nos grandes anos, né, de crescimento ali, até anos 80, né, entre 50 e 80, investiu pouquíssimo em educação e basicamente o ensino fundamental só foi universalizado ali depois dos anos 90, né? Então aquilo ali trouxe consequências enormes, porque trouxe um atraso muito grande e dificultou muito o Brasil a crescer depois, né? A dificuldade de incorporar tecnologias, se traduzindo numa informalidade muito grande do mercado de trabalho, porque existe uma relação muito forte entre escolaridade e formalização. Trabalhadores mais escolarizados, empreendedores mais escolarizados, eles tendem a ser formais. Por quê? Porque formalizado tem custos também, né? Tem benefícios, né? Mas tem custo. Então, você tem que pagar impostos, né? Cumprir uma regulação, obedecer, né, a série de restrições, mas tem benefícios, que é poder exportar, é poder ter acesso a crédito, então tem benefícios e custos, né? E o benefício é maior para quem é escolarizado, né? Porque quem é escolarizado, ele é mais capaz de identificar oportunidades de crescimento, um emprego melhor, ele agrega mais ao processo produtivo. Então, a relação é muito forte. E ele tende a ser mais empreendedor, né? Tende a ser mais empreendedor também, então, assim, existe uma relação muito bem documentada. Então, o fato de que o Brasil investiu muito pouco em escolaridade até o início dos anos 80, até o período da redemocratização, tem consequências que estão com a gente até hoje. Deixa eu só fazer uma vírgula aí nesse assunto, tá? Depois claro. A gente volta para outro. Recentemente, a secretária executiva do Ministério da Educação, a professora Isolda Sela, que iniciou um trabalho importante em Sobral sobre um avanço na educação, depois ela como secretária da Educação do Estado do Ceará, e o Ceará passou a ser referência, né, em educação no Brasil, com excelentes índices, etc. Mas o que se percebe é que essa melhoria ela ainda não se transforma em ganho de produtividade, né? Parece que, não sei se isso se refere a uma unidade de federação, porque aí a mão de obra mais qualificada ela pode migrar. Pode migrar. Né? Então, assim, eu sei que o debate é dentro do país, né? Assim, o país como um todo, eu sei que o seu argumento é assim, se o país como um todo melhora seu nível educacional, na média... Agora, quando a gente olha uma unidade da federação específica, isso não é tão claro, porque a gente não tem assim, um spillover, né? O transbordamento daquela melhoria de uma forma tão eficaz, né? Então, assim... É um excelente ponto. Então, assim, eu vou dar um pouco a minha interpretação. Essa é a preocupação, né? Inclusive, a professora Isolda tratou disso. Ela foi, inclusive, pelos pesquisadores do IBRA, ela foi, vamos dizer assim, esse tema apareceu na discussão. E que a gente tem que se preocupar com isso. Que a gente fala educação é importante, que ninguém está dizendo que não, né? Esse mecanismo de transmissão da educação na melhoria da produtividade, assim, mais diretamente, pode ser que isso não seja tão forte. Vamos separar em duas partes. Eu levantei a bola aí para você, então agora você se vira e responde. Então, eu vou fazer propaganda do nosso indicador, né? Porque a gente tem um indicador com a grande, né, contribuição da Janaína, Ana Paula também, né? O doutorado da ETG. A equipe lá do Observatório. Claro, Fernando Holanda Barbosa Filho, a Paulo Peruchetti, Silvio também, Matos no Observatório da Produtividade. Então, nós temos a equipe excelente qualidade. Janaína liderou esse projeto da construção do indicador de capital humano, que nós incorporamos no estudo de produtividade, porque como a gente discutiu aqui, né, capital humano não só é importante em si mesmo, mas ele é parte do cálculo da produtividade total dos fatores, né?
Então, a gente constrói esse indicador desde 95, anual, e tem dados trimestrais desde 2012. Está disponível lá? Está disponível, está no site, os dados, metodologia, qualquer um pode baixar. Pode baixar. É um bem público. Aliás, esse é um dos grandes motivos de satisfação que a gente tem hoje em dia, que a gente percebe claramente as pessoas usando, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, matérias no jornal, a pessoa usou o nosso dado sem que a gente tomasse conhecimento, não foi consultado no bem público. Então, isso é um motivo de grande satisfação para a gente. A minha questionamento. Vai voltando ao questionamento. Então, assim, vamos por partes. O copo cheio e meio vazio. Né? Porque o Brasil é assim, o Brasil é tão complexo que não dá para reduzir em uma dimensão. Né? Qual o copo meio cheio? Esse indicador de capital humano, ele mostra claramente que desde 95, o que é o indicador de capital humano? Ele combina escolaridade, com experiência e faz também para homens e mulheres, para levar em conta essa questão que homens e mulheres têm uma inserção diferente no mercado de trabalho. Então, é um indicador abrangente e ele calcula a produtividade da escolaridade e da experiência. Certo. Porque é um argumento muito comum, a gente fala, a educação no Brasil, a pessoa estudou, mas não aprendeu. Não aprendeu. Bem, isso vai se refletir na produtividade dela, né? Então, a gente tenta levar em consideração essa produtividade usando dados do salário. Então, a gente leva em consideração não só o avanço da educação, mas a produtividade dele e a experiência também. E, consistentemente, o capital humano tem contribuído desde 95, e a gente viu nos gráficos, né? Aqueles gráficos que você mostrou claramente que o capital humano contribui para o crescimento do país desde 95, desde o início dos anos 80. Então, esse é o copo meio cheio. Qual o copo meio vazio? Que a produtividade total dos fatores, a gente viu no gráfico, ela caiu, né? Caiu e entrou em colapso na última década. Então, num ambiente onde a economia não cresce, uma economia ineficiente, esse capital humano não vai ser aproveitado em sua plenitude, né? Então, você vai ter pessoas que vão fazer ensino superior, por exemplo, numa área, vão procurar emprego, não vão encontrar emprego na sua área. E isso diminui a produtividade do capital humano. Então, não é que ele não seja importante, mas diminui. E foi o que aconteceu no Brasil. Então, é como se o capital humano fosse numa direção positiva, podendo melhorar, claro, com qualidade, mas foi bem. E o resto da economia atuou na direção contrária, porque não gerou emprego. Entendi. Aí várias crises, aí não adianta. adianta. Não, assim, prejudica. Continua adiantando porque cresce, mas menos do que poderia. Então, no caso do que você falou, né, do Ceará, o capital humano é importante, mas é importante gerar uma dinâmica, né, de crescimento e, claro, não então, ter migração. Assim, o capital humano ajuda as condições de oferta, não é isso? Exatamente. Mas você tem que ter o lado da demanda da empresa. Da empresa. Senão não vai resolver. E a demanda vem do crescimento, né? Também eu não posso só pensar do lado da demanda, porque não vai ter a oferta. Não tem oferta. Então, assim, por que os anos 2000 foram tão especiais? Porque casou demanda e oferta. Então, nos anos 2000, aumentou a escolaridade, mas a economia cresceu, a informalidade caiu, a desigualdade caiu, tudo jogou junto, né? Pronto. Da última década, não. O capital humano continua a melhorar, mas a economia estava em crise, né? Então, e aí, os outros elementos? O Brasil, que a gente estava começando a conversar, você falou do capital humano. Tem vários elementos. Os outros elementos têm a ver com o ambiente de negócios, né? O custo Brasil, que a gente chama, né? O Brasil é um lugar muito caro, né? É custoso empreender e muito complexo, né? Não é à toa que existe insegurança jurídica, né? Tributária, trabalhista em várias dimensões. Então, o Brasil, de um lado, é muito complexo, né? Um ambiente terrível, né? A reforma tributária, né? Está sendo discutido no Congresso, é uma tentativa de simplificar o sistema tributário, que é muito complexo. Do outro lado, na tentativa de contornar esse sistema complexo, tem regimes especiais para muita gente, muitas empresas e muitos setores. Tem o Simples para pequenas empresas, tem o MEI para o microempreendedor, tem regime de crédito, eu falei de crédito subsidiado para determinados setores. Então, é um ambiente que combina complexidade demais para quem é muito produtivo e quer crescer e um certo favorecimento, muitas vezes, para quem é menos produtivo. Porque muitas vezes quem recebe o favorecimento, o recurso especial, a isenção, é quem é menos produtivo e consegue um lobby, né? Então você tem essa distorção do ambiente. Então qual é a forma de melhorar? É tornar esse sistema mais competitivo, mais isonômico, né? E aí tem uma série de número de reformas. Você é a favor do argumento que se coloca, a gente assiste o seguinte, deixar quebrar. Ineficiente, o Estado de alguma forma pode ajudar, mas chega um momento que não dá, porque faz parte da própria dinâmica do capitalismo. Os ineficientes, ou eles se tornam eficientes, ou então eles vão ser substituídos por outros. Então, assim, esse é um excelente tema. Existe uma discussão, né, Fernando? Eu não sou muito bem da área, mas... Não existe. Assim, eu vou só qualificar um pouquinho, Flávio, assim, porque um pouco assim, parece um pouco maldade de economista. Vamos deixar quebrar e o trabalhador, coitado, vai ficar desempregado. Não é isso. Não é isso. Então, assim, o que a gente constata é que o Brasil tem uma proporção muito grande de empresas de produtividade baixíssima.
Assim, mesmo quando compara com o México, com o Chile, com economias emergentes, quando você olha a distribuição de produtividade por firmas, é como se você tivesse uma massa muito grande, firmas pequenas, produtividade baixa, mas que continuam. Aí você se pergunta, então como é que elas sobrevivem? Né? Como é que elas conseguem competir? É porque elas estão no setor informal, que não paga imposto, não é regulado, ou estão no setor formal, e aí tem algum benefício de crédito subsidiado, algum regime tributário favorecido. Então, o que seria um sistema mais eficiente? Né? Um sistema mais isonômico, bom para todo mundo, né? Sem favorecimento, e esses trabalhadores que perderam emprego na empresa que fechar, eles vão encontrar emprego na empresa que vai expandir. Então, assim, não é exatamente quebrar, é realocar esse trabalho. Em direção à eficiência. Em direção à eficiência, que é bom para ele mesmo, porque se o trabalhador está numa empresa ineficiente, ele vai ter um salário baixo. Né? O setor informal paga pouquíssimo, né? Então, se esse trabalhador for realocado para uma empresa mais eficiente, o salário dele aumenta. Mas é preciso de capital humano, porque se esse trabalhador não tiver o capital humano, aí ele pode ficar realmente ou desempregado ou vai para o setor informal, né? Então, você tem que casar essa melhoria do ambiente de negócios com uma agenda de capacitação. Interessante. E brincando aqui, você falou assim de maldade, né? Economista tem uma má reputação. Tem uma má reputação. Mas às vezes é mal interpretado isso mesmo, porque do ponto de vista do pensamento econômico, né, da dinâmica da economia, no caso, o que você quer é reduzir ineficiência e migrar para eficiência, né? Exato, assim, um pouco, exatamente, a gente não quer passar essa imagem de sensibilidade. Pelo contrário, assim, é o benefício do próprio trabalhador ele poder ir para uma empresa que tem potencial de crescimento e vai pagar salários melhores. Ele vai viver melhor, vai pagar mais salário, vai aprender mais, vai ter um processo de aprendizado mais rápido. Vai ter uma carreira. Então, isso é saudável. Para a economia e para ele, individualmente. Porque às vezes a gente passa muito essa ideia, né, do economista malvado, né, daquela coisa sem coração. Mas a gente no observatório tem sentimento, é por isso que a gente se preocupa com o capital humano. Né? Capital humano, essa questão da educação é fundamental. Agora, nesse ponto aí, Janaína, eu acho que um assunto também que cabe nessa discussão é imaginar como é que a inteligência, eu sei que é muito novo ainda, né, esse tema assim, no Brasil, mas como é que a inteligência artificial vai mudar isso ou não vai mudar? Como é que vai afetar o mercado de trabalho, né? A gente vê aí toda a profissão tal vai se acabar, outra profissão vai se acabar. Mas será que tu tens algum palpite, né, do que vai acontecer? Porque a gente já startou o processo, né? Mas a gente não está claro ainda a repercussão disso, seja no mercado de trabalho, seja na própria produtividade, né? Eu queria a gente, assim, entrar nesse tema para fechar essa parte que eu sei que você acha... Sim. A gente até tem trabalhos. Já está produzindo? Não é diretamente ligado às tecnologias, mas o que alguns relatórios internacionais têm mostrado é que aquelas ocupações que têm a característica de ser muito repetitiva e operacional, elas vão tender a desaparecer no longo prazo, né? Então, embora no curto prazo possa ser que tenha um choque de mais destruição, devido à transição, com destruição de algumas ocupações, mais ocupações do que surgimento de outras, no longo prazo isso tende a se equilibrar, mas obviamente que a gente vai ter que estar preparado para isso, porque a tecnologia ela veio para ficar, e depois da pandemia o processo ele se acelerou, porque era um processo que já estava em curso lá nos anos 2000, e aí veio a pandemia, ainda, né? Não tinha, como se não tivesse ganhado tração e força, né? E aí depois da pandemia se tornou mais latente, por exemplo, essa questão da necessidade de engenheiros, desenvolvedores de software, matemáticos, estatísticos. Essas são profissões que no futuro elas vão permanecer e no futuro vão aparecer outras profissões, né? Então, não há por que ter essa preocupação no longo prazo, mas obviamente que para as pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho, para aquelas que estão ainda escolhendo sua profissão, elas têm que saber que essas mudanças estão ocorrendo. E aí, embora a gente perceba que esse movimento tenha acontecido de forma mais célere nos países desenvolvidos, aqui no Brasil, ela tem acontecido, mas de forma um pouco mais tímida, né? Mais lenta. Por quê? Porque a gente ainda tem uma grande parte das ocupações ali no setor de serviços com baixa produtividade, e aí também nós temos uma dificuldade de capacitar pessoas nessas áreas, né? Então, é um problema que fica para outro podcast, que é esse descolamento da demanda e da oferta. Você acabou de falar de uma coisa, já veio outra coisa da minha mente, né? Você está falando de produtividade do setor de serviços. Se a gente tem
70% da nossa economia no setor de serviço, a gente vai ganhar produtividade se conseguir ganhar produtividade no setor de serviço, né? Então, a inteligência artificial, de alguma forma, vai conduzir para esse processo, não? Assim, Durante a pandemia, muitas empresas, principalmente aquelas que tinham e-commerce, elas passaram a absorver tecnologia para poder vender seus produtos, né? Verdade. Então, assim, essas empresas podem ter ganhado, em algum sentido, produtividade, porque elas absorveram essa tecnologia. Mas acredito que esse não seja o caso da maioria das empresas brasileiras, né? E aí, se o Fernando Veloso quiser também complementar, que ele também tem olhado aí essas transformações e absorção das tecnologias digitais. Não, esse é um tema fascinante. E para o Brasil, assim como a Janina falou, o que acontece no mundo, né, está acontecendo no Brasil em escala menor pelos problemas que a gente viu. Como o Brasil absorve menos tecnologia, sofre menos também. Mas eventualmente vai bater com força, né? Então, a gente precisa se adaptar e pode afetar, Flávia, essa questão de serviços. Tem um economista, William Baumol, tem um estudo famoso, final dos anos 60, que ele falava para a economia americana, que o grande problema da economia americana era a produtividade do setor de serviços. Saúde, educação, porque é um setor cuja produtividade cresce menos, porque ele é mais dependente das pessoas, menos de máquinas, né? Então, o processo de ganho de produtividade em serviços é mais difícil. Sim, mas a inteligência artificial não pode acelerar isso? Pode, exatamente. A esperança vem daí. Por exemplo. Então, tem estudos para os Estados Unidos que mostram, por exemplo, professores, por exemplo, com apoio, né, de inteligência artificial, podem alavancar muito sua produtividade. Enfermeiras, por exemplo, tem David Otto, que é um pesquisador do MIT, ele acha que enfermeiras poderiam dar diagnósticos de médico com o uso de inteligência artificial. Então, você tem trabalhadores que muitas vezes têm uma qualificação de nível intermediário, que é esses que sofreram, né, durante muito tempo, podem dar um salto. Mas você acha assim, vocês que estão lá no observatório, no dia a dia, no batente, essa agenda de pesquisa, ela já está sendo pensada no observatório? Vocês estão imaginando como é que, né, você tem evidências mais claras de como é que a inteligência artificial, como é que os ganhos, inclusive, não só a inteligência artificial, né, mas as próprias redes sociais ajudam a esse ganho de produtividade, porque no caso do gênero, a mulher pode trabalhar em casa, em redes sociais, né? Isso é uma agenda que o observatório se preocupa? Sim, Fábio. A gente tem alguns trabalhos, assim, a gente falou bastante de capital humano, mas outra agenda são novas modalidades de trabalho. Isso. Então, nós temos um estudo sobre trabalho remoto, que foi publicado na Revista Brasileira de Economia, que vai muito na linha que você falou, assim, quem se adapta melhor, homens ou mulheres, qual o nível de educação, qual o setor, né? Então, nós fizemos isso. Tem outro trabalho, a gente estuda também bastante MEI, a microempreendedor individual, que é uma nova modalidade, trabalhadores de aplicativo, de plataforma, outra modalidade importante está surgindo e certamente inteligência artificial. É fantástico. Porque as novas tecnologias estão gerando novas modalidades. Como foi a história da humanidade, né? Quem muda o patamar é a tecnologia. É a tecnologia, exatamente. Exatamente. E a reforma trabalhista, no caso do Brasil também, criou. Então, a gente está estudando e certamente estamos olhando esse fenômeno que a Janaína falou, chama polarização do mercado de trabalho, que aconteceu nos Estados Unidos, Europa, que é o fato de que os segmentos que exercem atividades rotineiras sofreram muito. Trabalhador da indústria, muitas vezes trabalhador de escritório, mas que tem uma habilidade que pode ser reproduzida pela máquina ou pelo robô, sofre, né? Então, a gente está estudando isso para o Brasil. Será que aconteceu na mesma escala? O que pode capacitar o trabalhador a evitar isso? É um tema importante. Sempre, quando a gente está encerrando, eu gosto de perguntar aí aos convidados, mas para entender a cabeça também dos nossos convidados e também, às vezes, até para aquele que está atrás de ler sobre determinado assunto. Eu queria saber de vocês quais foram aqueles 2 economistas internacionais, né, que para vocês foram super importantes no pensamento econômico, seja geral ou numa área específica. E dois nacional. Eu vou começar aqui pelas mulheres, a Janaína. Janaína, quem são aquelas pessoas que na sua trajetória de estudo que você acha que realmente fez a diferença e que de alguma forma lhe inspirou? É difícil, tá? Responder. Muita gente boa que tem contribuído aí ao longo dos últimos 60 anos para a evolução da ciência econômica. Eu digo até lá
Mas eu não vou citar 2, vou citar 4, mas é Nossa. porque são diversas áreas, né, que a ciência econômica se propõe a estudar, e em cada área geralmente tem vários expoentes. Então, primeiro seria a Cláudia Goldin, pela contribuição que ela deu, né, para a desigualdade de gênero, porque ela analisou de forma sistemática. Ela era PhD em Chicago? Ela... Foi Chicago. Isso, né? e aí agora ela é professora de Harvard, né? E aí ela foi laureada no passado, então ela deu luz aí a um problema que vários outros pesquisadores estavam estudando, mas que ela vinha estudando há uns 40 anos. Nossa. Ela utiliza... Agenda de pesquisa, né? É uma agenda de pesquisa com vários achados, então, sem dúvida, não dá para deixar de falar da contribuição dela para essa área. E na parte da avaliação de impacto, aí eu vou o trio dinâmico, né? Que é o English, o Card e o Ibens, né, que eles também foram já laureados pelo Prêmio Nobel de Economia, e eles, sem dúvida, levaram aí a análise empírica para outro patamar, né, através de experimentos e da consolidação. Não, aí? A Silvia já ela viu também, ela viu que a Silvia já citou. A Silvia citou, e aí eu... Quer repetir. Ela quer repetir, tá certo. Mas sem gostaria dúvida... desse sem dúvida. Isso, mas, por exemplo, o English, né, que tem 2 livros, ele foi fundamental para disseminar esse conhecimento e tornar mais rigorosa as formas de você avaliar impactos de políticas e programas sociais ou não, né? Então, assim, RDD, resultados potenciais, variável instrumental, são ferramentas importantíssimas para qualquer economista que queira fazer avaliação de impacto. E 2 nacionais... Eu não precisa. Não vai dizer o Fernando Veloso, não, que não vale, não. Estão pensando em falar o Fernando. Não vale, não. Eu acho que na minha juventude eu estudei muito pobreza e desigualdade, né? E eu acho que o PB, ele deu uma contribuição fundamental aí para essa área. Muito justa a homenagem, né? O Ricardo, ele foi um grande pioneiro no Brasil. Né? Continua ativo. Só ele, então, nacional? Vou ficar só com ele. Fernando, agora a bola está contigo. Você teve Chicago, veio lá, tudo que Chicago tem, né, como contribuição, né, exatamente, ao pensamento econômico. Ali você deve ter ali uns então, 2 são de lá. Então, 2 são de lá. O Lucas, Robert Lucas, né? Ganhador do Prêmio Nobel, né, em 95. Foi seu orientador? Meu orientador Robert Lucas. E uma pessoa simpática? Simpático, linguagem direta. E eu sempre me lembro, no dia que ele ganhou o Nobel, não no dia, mas tem uma cerimônia de manhã, e à tarde tinha um seminário acadêmico de um pesquisador bastante conhecido, Charles Jones, da área de crescimento, que era bastante jovem, estava começando a carreira. E é isso, o Lucas recebeu a homenagem de manhã, à tarde estava lá sentado fazendo pergunta para o Charles Jones, né? Então, assim, um desejo insaciável por conhecimento, né? E o outro, Gary Becker, que também foi membro do meu comitê de tese, foi professor, e trabalhei como assistente de pesquisa dele também. Então, também é uma pessoa fantástica no nível pessoal, e 2 ganhadores de prêmio Nobel, Becker em 92. Chicago tem muito prêmio Nobel. Aqui pode escolher um bocado, né? Então, e assim, também, além da contribuição imensa deles, né, o Lucas, expectativas racionais, né, um dos pais das expectativas racionais, e para o meu campo de crescimento e desenvolvimento, né? Eu tenho um paper famoso, né? Um artigo de 88 sobre a mecânica do desenvolvimento econômico, né? E que, juntamente com Paul Romer, ajudou a basicamente recriar esse campo de economia e desenvolvimento. É uma explosão, crescimento endógeno nos anos 90 que continua, né? Sobre os mecanismos. Mechanisms of Economic Development, né? Então, e o Becker, assim, também, ele também trabalhou no comitê porque ele estava interessado, capital humano, são temas que sempre me atraíram, né? Desenvolvimento econômico, saúde, educação. Então, e no Brasil? No Brasil também 2, assim, no caráter pessoal, 2 grandes pesquisadores, mais pessoal, Edmar Baixa, além de ser um grande pesquisador, pioneiro nesse campo de produtividade até hoje, né? Baixa, ano passado, publicou 2 artigos que basicamente revisitaram a nossa trajetória do século XX e XIX, né? Nos trabalhos, calculando novamente a taxa de crescimento e mostrando que o Brasil cresceu menos no século passado do que se achava e mais no século XIX. Meu orientador de mestrado, Edmar Baixa, e, naturalmente, Aécio Bonelli, também pioneiro na minha área, como já falei, né? E amigo pessoal também, que dá muita saudade. Pessoal, muitíssimo obrigado. Voou o tempo, né? Quero agradecer aqui em nome do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas a presença de vocês,
trabalho de vocês é importantíssimo, não só para o IBRE, né? O IBRE, com a contribuição que tem mais de 70 anos como uma instituição de pesquisa no Brasil, é algo muito importante, né? Porque você manter essa cultura, manter essa identidade é muito... Um dia desse, um político ia fazer uma exposição sobre produtividade. Aí perguntou, Flávio, onde é que eu posso conseguir os dados de produtividade? Aí você vai lá no Observatório de Produtividade e é político de A a Z. Né? Quer dizer, independente da matriz ideológica do político, mas os números são refutáveis, né? Os dados estão lá que vocês constroem, Agora, a interpretação dos dados aí fica por conta, né, Fernando? De cada um. Cada um, exatamente. Mas o objetivo é exatamente isso. Então, eu acho que vocês contribuem, dão uma contribuição muito forte ao país, né? Muito forte. Né? E espero que daqui a 40 anos o Observatório de Produtividade aí ganhe o Nobel, igual aí Tomara que a gente volte com gráficos melhores também, mais animadores. Mas eu quis ficar assim. A notícia melhor. Notícia melhor, né? Porque também a gente passar de 2020, aí já tem a pandemia. Já é uma análise em si mesmo. Já tá ruim. Aí com a pandemia, aí fica pior. Tá bom? Obrigado, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado também aqui. Então, convidado já para a próxima. E você que acompanhou aqui mais um episódio do podcast Conexão Econômica, você é convidado, né, a visitar o site e as redes sociais do FGV IBRE, compartilhe com todos aqueles seus amigos que você acha que esse tema possa interessar. E até um próximo episódio. Muito obrigado.